Hoje foi o depoimento do Anderson Torres sobre a interferência da polícia rodoviária no segundo turno, e ele negou todas as acusações. Se eu fosse o Bolsonaro, eu estaria bem preocupado com essas negativas, porque eu vejo que o Torres prepara o acordo de delação premiada. Ele poderia muito bem ter ficado em silêncio, mas optou por negar todas as acusações, sendo que todo mundo sabe que ele tem mais informações para passar, porque ele ainda não forneceu a senha para os investigadores acessarem os documentos que estão na nuvem. Eu vejo que ele busca melhores condições para o depoimento, já que ele pode pegar até 26 anos de prisão, tende a ser expulso da Polícia Federal e o salário dele está cortado, desesperando completamente a família, porque o salário da esposa é insuficiente para arcar com os custos das 3 filhas. Você vai colocar nos comentários, você acha que o Anderson Torres está negociando a delação premiada? Você acha que o Bolsonaro estava envolvido ou esteve envolvido nisso tudo? Deixe seu like se você quer que o Torres delate o Bolsonaro e se inscreva no canal. Esse depoimento do Anderson Torres prestado hoje não tem nada a ver com os atos antidemocráticos, que foram depoimentos que ele já prestou anteriormente, mas sim com aquela operação muito suspeita da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno, que foi amplamente noticiada. Naquela época já ficou muito estranha aquela operação. Nós tínhamos até mesmo a desconfiança que aquela operação foi feita para impedir que apoiadores do Lula votassem no atual presidente. E nas investigações dos atos antidemocráticos, a Polícia Federal encontrou um documento feito pelo Serviço de Inteligência do Ministério da Justiça, que o Anderson Torres era ministro da Justiça, com os principais locais de votação do Lula no primeiro turno frente ao Bolsonaro na Bahia. E aí o que aconteceu? Os investigadores, eles acreditam, têm a hipótese, que o Anderson Torres usou esse mapa para obstruir os pontos de votação do Lula no segundo turno na Bahia, usando a Polícia Rodoviária Federal. E isso sim é um atentado grave à democracia e também à república, porque ele estava impedindo a população de exercer o seu direito ao voto, beneficiando assim o Bolsonaro. E hoje o Anderson Torres finalmente prestou esse depoimento que havia sido adiado. Há umas 2 semanas o Anderson Torres iria prestar esse esclarecimento sobre esse assunto, mas alegou que estava emocionalmente abalado. E esse depoimento do Torres, ele foi jogado para depois do depoimento do Bolsonaro. Ou seja, foi uma vantagem para o Torres poder prestar depoimento depois do Bolsonaro, evitando assim que o Bolsonaro pudesse jogar a culpa nele, Anderson Torres. Ele poderia ter ficado em silêncio nesse depoimento, mas não ficou. Ele não exerceu o direito e respondeu todos os questionamentos feitos pelos investigadores. E assim, nós não temos maiores informações da imprensa, pelo menos nesse momento, do que foi tratado no depoimento. É muito possível que amanhã nós tenhamos mais informações. Só que as informações que nós temos até o momento apontam que ele negou todas as acusações. Ele falou que o aumento de efetivo da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, no segundo turno, especificamente na Bahia, aconteceu por conta de uma denúncia de compra de votos. E a viagem que ele fez à Bahia, dias antes do segundo turno, foi para visitar obras da Polícia Federal. E nada teria a ver com essa reunião com a Polícia Rodoviária Federal para dificultar ali a votação no Lula. Entretanto, e aí que eu começo a avaliar que possivelmente ele está preparando, ele está dificultando as informações para negociar uma delação premiada pelo seguinte: o depoimento dele tem algumas incongruências. Primeiro porque o relatório do Serviço de Inteligência do Ministério da Justiça foi confirmada por uma servidora. Ela falou: eu fiz esse mapa a pedido do Anderson Torres. Eu não sei por que ele solicitou esse mapa ou em que ele usou, mas nós fizemos. E essa fala da servidora foi feita em depoimento à Polícia Federal. A CNN Brasil reconfirmou uma informação que nós já tínhamos no passado, que o Anderson Torres fez uma reunião com a Polícia Federal e também com a Polícia Rodoviária Federal. Ele solicitou que a Polícia Federal ajudasse a Polícia Rodoviária Federal na Bahia no segundo turno. Entretanto, a Polícia Federal não participou dessa operação. A informação que nós tínhamos anteriormente é que o pedido do Torres foi, como eu posso dizer, mal visto na Polícia Federal. Eles acharam estranho toda aquela situação. Então nós temos algumas situações, porque ele teve essa reunião, houve o documento e o Torres teria mais informações para passar. Por isso, pessoal, que eu vejo que ele está sim preparando uma delação
premiada, porque ele não entrega absolutamente nada. Ele tem informações para passar. Ele está preso preventivamente ainda porque ele não forneceu os dados necessários ou as senhas de acesso para que os documentos do Anderson Torres que estão na nuvem pudessem ser averiguados ou investigados. Então ele tem mais informações. E outra, ele pode pegar 26 anos de prisão. Ele vai engolir tudo isso sozinho? 26 anos de prisão é muita coisa. Então ele deve estar preparando melhores condições para poder fazer a delação premiada. Tá? Pô, ele não fala nada, mas a gente sabe que ele tem mais informações. Então beleza, Torres, ó, nós temos esses depoimentos atestam contra você, nós queremos essas informações. Vamos fazer um acordo de delação premiada? Ah, mas o Torres não tem mais informações. Ele tem. Sabe por que ele tem? Porque outros ex-aliados do Bolsonaro foram abandonados pelos correligionários do ex-presidente. O Bob Jeff e também o Roberto Jefferson, né, e o Daniel Silveira. Ninguém fala, ninguém liga para essas pessoas. Por quê? Porque eles não têm absolutamente nada a oferecer à justiça. Mas o Anderson Torres agora começou a ter preocupação, porque ele já está recebendo visitas. Ele começou a receber visitas de senadores. E é muito difícil nós acreditarmos que o Bolsonaro não tinha nenhuma relação com o Torres com relação a essas operações que ele fez. Poxa, não é somente os atos antidemocráticos, não é somente a minuta, entre aspas, golpista. São várias coisas. Essa operação na Polícia Rodoviária Federal no segundo turno, será que o Bolsonaro não conversou com o Torres? Vendo todo o clima que existia dentro do Palácio do Planalto de ataque às instituições republicanas? É muito possível que sim, o Bolsonaro tinha conhecimento disso tudo. É muito difícil você acreditar que o Bolsonaro não sabia de nada, sendo que ele era o beneficiado em todas as operações. Ele não sabia da falsificação dos dados no Conect SUS, ele não sabia da operação da Polícia Rodoviária Federal, ele não sabia também dos atos antidemocráticos. É acreditar muito em Papai Noel. A preocupação dos correligionários do Bolsonaro está tão grande que, na verdade, o Torres estava escondido, estava esquecido também. Só que ele começou a despertar preocupação quando as investigações avançaram. O Eduardo Bolsonaro, que foi o primeiro bolsonarista, foi o primeiro integrante da família do Bolsonaro a se pronunciar sobre o Torres, só fez isso há poucas semanas. E a preocupação dos senadores de visitá-lo começou só agora. O Flávio Bolsonaro pediu para o Alexandre de Moraes para poder visitar o Torres. O Moraes negou. Não vai visitar não. Nem ele, nem o Marcos Duval. Não tem que visitar. O Flávio Bolsonaro tem troca de mensagens com o Anderson Torres há poucos dias, os atos antidemocráticos. Isso já foi divulgado pela imprensa. O que ele vai falar com ele? O Anderson Torres tem a possibilidade de acusar ou inocentar o Bolsonaro. Qual que é o interesse do Flávio ali? Mas outros senadores também estão indo. Pô, tudo beleza. Outros senadores podem ser intermediários do Flávio ou da família Bolsonaro com Torres. Mas diretamente... não pode. Então isso também já mostra esse receio do Alexandre de Moraes, do Flávio se encontrar com o Torres, que ali nós temos mais informações. E ele tem, o Torres, muitos problemas. Muitos problemas. Porque não é somente um problema emocional, ele está com um problema financeiro, o Torres. Já é dada como certa a expulsão dele da Polícia Federal. O julgamento dele na Justiça não terminou e ele tende sim a ser expulso. Não precisa esperar, porque ele está enfrentando um processo administrativo. O salário dele já foi solicitado que seja cortado, vai ser cortado nos próximos dias, no máximo nas próximas semanas, e depois é a expulsão. Se o Torres for expulso da Polícia Federal e sem salário, ele já era. Como que a família dele vai se sustentar? A esposa dele, ela estava alocada lá no ministério, algo do tipo, ela é assessora de alguma coisa. Aí o que aconteceu? Ela ganhava 10 mil reais por mês, agora ela só está com o salário no Banco do Brasil, que é um salário inferior a 10 mil reais, e eles têm 3 filhas adolescentes. Então é uma situação que está deixando a família aflita. Porque a mãe do Torres está com problema de saúde. Ele não vê as filhas desde que ele foi preso. 2 não vão à escola e estão com acompanhamento psicológico. Então é uma situação que afeta a família do Torres diretamente. Qual vai ser a dele? Ele vai jogar toda a família dele na lata do lixo e a própria vida dele também na lata do lixo por conta do Bolsonaro? O Bolsonaro não fez nada. Então, por isso que, mais uma vez eu repito, Torres, no meu entendimento, prepara a delação premiada com o Bolsonaro. Ele ter negado todas as acusações só mostra aí que informações ele tem e ele está querendo vender caro esse peixe.